Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento pregão desta quinta-feira, dia 7 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido para que você se inscreva gratuitamente aqui no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. Parte de baixo aqui do vídeo tem aí o botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal. E também aproveite ao máximo o conteúdo existente, principalmente a parte de aprendizado. Antes de dar início aqui, eu gostaria de agradecer aí o feedback que todos deram em relação a essas duas análises de fechamento, as últimas análises de fechamento que o Kaique tocou aqui enquanto eu estava lá em São Paulo, por conta do novo aplicativo DV Invest que está por vir aqui do meu lado, né? A questão do aplicativo novo que está por vir, que vai ser mais para o fechamento ali do ano, início de dezembro, a nossa previsão aí de ter o novo aplicativo no ar, mas está indo muito bem e nessa ida lá ele assumiu aqui uma responsabilidade, que é essa análise de fechamento pregão, e mandou muito bem. Eu vi o feedback de vocês nos comentários. Show de bola, agora eu posso tirar férias, que o Kaique me substitui muito bem. Radar do mercado ele está tocando, a análise de fechamento já algo fez aí muito bem, então muito bom. Eu fico feliz porque é mais um valor dentro da DV Invest. Tem vários outros aqui, tem a área de análise fundamentalista, tem também mais um analista técnico aqui com a gente, que é o Lucas. Então estamos num processo de crescimento e de gerar mais e mais conteúdo e, logicamente, focando sempre na questão da rentabilidade, de parte educacional muito forte. Isso tudo é que é o meu compromisso em conjunto com o time para todos vocês. Mas vamos lá, vamos aqui para a análise. Falar aqui hoje de Ibovespa, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, BID11, Embry 3, BRDT3, BRAP4, BBDC4, PRIO 3, CVCB3, ativos que eu vou abordar nessa análise. Antes de mais nada, eu vou rodar aqui a vinheta. Você já aproveita esse momento para deixar um like, um joinha, deixar seu comentário. Agradeço demais por sua participação e por acompanhar aqui o meu trabalho, o nosso trabalho, aqui o Kaique já interagindo bastante com todos vocês. E como eu já disse, agora eu posso tirar férias. Então vamos lá. Quando eu falo assim, eu posso já tirar férias, porque sempre eu busquei tirar uma semana lá no final do ano de férias, porque era o período que a bolsa tem um volume financeiro mais baixo, entre Natal e Ano Novo, enfim, porque tem uma série de produções aqui que eu não gostava de parar o conteúdo que era produzido. E aí, com bastante treinamento e dedicação por parte do Kaique, isso vai se tornando cada vez mais possível aqui, né? E é a ideia, né? A gente não ser uma pessoa insubstituível e, logicamente, sempre olhar que pessoas podem fazer ainda algo melhor do que a gente e deixar as pessoas evoluírem dentro desse processo. Vamos lá então, para o que interessa, Ibovespa fechou hoje de forma estável. E aí, hoje pela manhã até estava comentando com o Kaique, assim, uma leitura que eu tenho é o seguinte: se o Ibovespa faz esse movimento aqui para cima, eu não vejo com bons olhos. Poxa, Dalton, mas o Ibovespa subindo aqui, ele recupera a sua tendência de alta. Pois é, mas eu não vejo com bons olhos. Quando eu olho para cá, o semanal fazendo isso aqui, ó, lateralizando, que eu lembro, cai, aí tem duas formas de corrigir. Ou ele corrige de forma lateral, ou ele gera um movimento para cima. Quando fica aqui assim, tentando subir de forma arrastada, por exemplo, subiu nessa semana, aí foi lá embaixo, volta para tentar subir. Se começa a subir, eu vejo com isso aqui com um movimento muito fraco de subida que aumenta a probabilidade de ter algo para baixo. Então, o que seria bom na minha leitura de acontecer no Ibovespa? É essa queda aqui ser toda quebrada mesmo, como está acontecendo. Ser desse jeito aqui, ó, quebrada, vem aqui em cima, e vem aqui e continua caindo. Porque a probabilidade maior, não que é a certeza, mas a probabilidade maior é de ficar travado aqui, não ir muito longe e aumentar aí sim a chance de ter uma revertida mais forte. Então minha torcida, você pode até achar o contrário a isso, mas a minha torcida em termos de avaliação do mercado, aqui minha leitura do mercado, seria ter algo para baixo aqui, porque a tendência seria não ir algo muito longe para baixo, e aí aumentaria a probabilidade de ter algo para cima. E se começar a subir a partir de agora, mesmo que eu faça o rompimento daqui, que aí mudaria a tendência, nesse momento a tendência é de baixa, eu não olharia com bons olhos não. Tanto que a alta do dia de hoje, eu até alinhei com o Kaique antes dele entrar no radar do mercado, sobre a minha visão sobre como está o mercado nesse momento. Então, por enquanto, a gente está aqui com 3 semanas, basicamente, de forma lateral,
que isso é um indício de poder vir um pouco mais para baixo. Está fraco para subir. E se vier para baixo a partir desse momento, ou seja, não deu tempo suficiente de corrigir aqui no tempo todo o movimento de queda, então a tendência é que não vá muito longe, e aí sim aumenta as chances de ter uma reversão um pouco mais forte para cima. Quais são os desafios para retomar uma tendência, pelo menos para anular essa tendência de baixa, superar 113,019. E o outro ponto é, veio aqui para baixo, mantém a tendência de baixa, mas quais são os suportes mais relevantes? Está aqui na região dos 110 mil pontos, que é um suporte relevante, e depois disso 107,320. Abaixo disso, outro nível de suporte, lá por volta dos 105,700 e mais abaixo, 102,900. Seguindo, lembre-se de deixar seu like, seu joinha, deixar seu comentário aí. Mini índice e mini dólar, gráfico de 60 minutos. Força, cenário de indefinição, até comentado hoje no Giro dos Futuros, um vídeo que eu coloco exclusivamente lá na primeira hora, entre 9 e 10 horas da manhã, primeira hora de pregão, aqui dentro do aplicativo DV Invest, falando sobre mini índice e mini dólar, possibilidade de operações de day trade. A tendência está indefinida. Eu poderia falar aqui, ó, não, agora tem uma tendênciazinha de baixa, um pivôzinho de baixa, nada muito relevante. Mas de maneira geral, o que importa é o seguinte: para que lado eu vou operar no próximo pregão? Se abrir subindo, dá para buscar a operação de compra? Dá. Fundo ascendente no gráfico, preferencialmente fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, sabendo que tem algumas barreiras, como por exemplo uma barreira aqui por volta, um nível de preço aqui por volta dos 111, 230, 250. Se as sinalizações de alta já for acima desse nível, mais relevante seria para buscar essas compras de fundo ascendente de pivô de alta. Qual o próximo desafio além disso? Lá na faixa dos 570, outro nível de desafio em termos de resistência. Então 230, 250 até uma região de 570, 600, zona de resistência mais relevante para o mini índice. Então ficar atento nessa questão de fundo ascendente aqui. Vai estar muito próximo, mas ficar de olho na questão das reversões e questão do topo, do stop nas operações. Mas o foco seria compra. Abriu subindo, vou colocar até no gráfico de 10 minutos para ficar um pouco mais claro. Abriu subindo, passou a proporcionar, aqui no G10, gráfico de 10 minutos, sinalizações de alta para cima dos 111 mil pontos, preferencialmente, 111 mil a 110.970, compra de day trade. O ideal seria acima dos 230, 250, que é essa região aqui mais testada, ó, vários topos. Por isso que eu falo que aqui seria mais interessante para entrada. Mas dá para fazer abaixo? Dá, só que fica atento nessa questão desse patamar, que pode ser um patamar de bater e voltar a ter um movimento para baixo. Abriu caindo, mantendo o movimento de baixo aqui do gráfico 60 minutos, vai ficar mais para venda. De que forma? Ideal, olhando para o gráfico de 10 minutos aqui, ó. Abre caindo, passa a gerar topo descendente para baixo da média móvel exponencial de 3 períodos é uma forma, e a segunda que se for para baixo dessa região, dessa pequena parada de preço aqui em torno dos 110.560. Abaixo dessa região de 110.560 fica muito mais para se buscar a operação de venda. Abre caindo e passa a gerar topo descendente, o pivô de baixo abaixo desse nível, que aí abre um espaço maior no gráfico lá para a faixa dos 109.400 a 109.300 pontos. No dólar, no dia de hoje nós tivemos um dia de recuperação, perdeu o mínimo do pregão anterior, mas o que submete aqui só pelo gráfico diário? Aquela expectativa de ou movimento de baixa aqui ou movimento lateral. Seria o caminho mais provável para o dólar, apesar da alta de hoje de 0,3% nesse momento. Dólar em tendência de alta de curto prazo. G60, indefinido, que é aquela questão de ou fica mais lateral ou mesmo gera um movimento para baixo. Então, baseado nessa questão do movimento mais lateral, o que pode ser feito? Abriu subindo, bateu na zona de resistência mais relevante aqui no gráfico 60 minutos, como patamar de 547,5 até os 558, e isso de alguma forma ficou um movimento mais esticado para cima, bateu aqui nesse nível de preço, perdeu a mínima do que no anterior, afastado da média móvel de 3 períodos, dá para se buscar uma operação de venda em cima de zona de resistência, sendo um pouco mais agressivo, contra a tendência, para tentar pegar um movimento até a média móvel de 13 períodos. Qual outra forma, falando agora de compra, seria se abre subindo de maneira mais forte, rompendo esse topo esse aqui, e passa a proporcionar sinalização de alta acima já de uma região aí de fundo ascendente para cima, no mínimo dos 538, se for acima lá dos 547, melhor ainda, mas acima dos 538 seria válido fundo ascendente ou mesmo pivô de alta, mas fundo ascendente melhor ainda para compra de day trade no dólar acima dos 538. Abriu caindo, que é um nível aqui relativamente importante, que vai dos 525
até um patamar de 522,5, abriu para baixo dessa região e passou a gerar topo descendente, dá para trabalhar na venda de day trade no dólar. No gráfico de 10, 85 minutos, topo descendente abaixo dessa faixa de pontos que eu acabei de mencionar, foco maior em operação de venda. Seguindo para as ações, a PETR4 está dentro de um movimento de correção, perdeu a mínima do candle anterior, e aí era um gap de alta que ela já fechou esse gap, fechou inclusive abaixo. Isso aumenta a probabilidade de ter o quê? Um movimento de correção. De poder vir um movimento de correção, é um movimento de baixa contra a atual tendência de alta, e buscando ali se aproximar da média móvel 3 períodos ou batendo, enfim, um determinado nível de suporte. A média móvel nesse momento na faixa dos R$ 27,73. Entraria comprando a Petro aqui na superação da máxima desse candle? Ainda não. Aguardaria mais alguns candles, alguns pregões, para planejar uma compra de fundo ascendente na Petro. Melhor ainda se ela testar a média móvel 13 períodos para abrir essa compra. Então, nesse momento, dentro de um processo de correção, que pode ser a correção no preço ou pode ser a correção no tempo. Para buscar a compra, eu vou ter que aguardar mais pregões para tomar uma definição de compra ou de pivô de alta ou de fundo ascendente. Mas o foco seria comprar a Petro após alguns pregões. Pode ser que nem encaixe. Vamos supor que ela venha aqui, caia e volte para cá. Pode não encaixar mais compra na ação, mas por esse motivo eu estou aguardando aqui para ver se encaixa dentro da minha metodologia uma entrada na Petro, visto que ela está alinhada para cima pelo gráfico semanal, pelo gráfico mensal, pelo gráfico diário, está tudo alinhado para cima, então foco maior em compra. Vale 3 abriu aqui a Vale muito forte hoje e fechou em alta praticamente 3%, gap de alta depois de um engolfo de alta, então gerou um sinal relevante em cima de um nível de suporte desse fundo mais essa região aqui de fundo anterior, aumentando a probabilidade de subida do preço. E hoje confirmou esse engolfo de alta através de um gap de alta, pulando inclusive a média. E dá para considerar aqui uma formação ali de um W, de um fundo duplo, com a expectativa de se ter algo para cima e recuperando aí a tendência de alta de curto prazo. Algo muito relevante? Não, mas é uma recuperação de tendência de curto prazo pelo gráfico diário. E aí, só fazendo a projeção mais curta, ali uma primeira projeção seria 82,31 até a região do gap, zona aí de desafio principal para mim agora na Vale, depois desse candle de hoje, 83,11. O que aumenta a probabilidade dela vir a fechar esse gap até buscar um valor mais acima? É superar a máxima do pregão de hoje, R$ 80,37. Aí a pergunta que fica, e aí, dá para abrir compra nesse ativo? Quem abriu compra, por exemplo, aqui nesse rompimento? Ok, colocaria o stop ou no fechamento para baixo desse gap ou da média móvel 3 períodos, ou seja, fechou abaixo ou oscilou abaixo. Quem quiser colocar um stop mais curto, de oscilação mesmo, o stop ficaria em R$ 76,99. R$ 76,99 seria um ponto de trabalhar o stop da operação. Segunda forma de trabalhar o stop, aguardar pelo menos mais um candle. Aí depois desse candle, se voltar a fechar aqui para baixo da média móvel 3 períodos, é uma forma de saída. Assim, eu posso usar a média aqui, ou seja, fechou abaixo da média, girou nova mínima, pula fora da operação. Segunda forma de oscilação mesmo, depois do terceiro candle, muda o stop daqui desse ponto para cá. Então são alternativas de stop. O mais protegido seria lá embaixo, um stop mais longo aqui nessa parte mínima aqui desse fundo, tentando pegar algo maior para cima. Qual outra forma? Gráfico de 60 minutos, subiu forte, faz sentido ter alguma correção um pouquinho maior, corrigir um pouco mais aqui no gráfico de 60 minutos, girou fundo ascendente, aí sim dá para fazer uma compra com stop mais curto e tentando pegar um movimento mais longo pelo G60, que seria uma parte de um pedaço de um movimento de subida do gráfico diário. O próximo ativo para a gente falar é a BID11, que foi até uma seleção aqui dentro do meu perfil. Deixa eu tirar aqui também essa lista de ativos. Foi uma seleção aqui dentro do meu perfil, @dvinvest lá no Instagram, sobre qual ativo a gente acompanhar aí de perto, a gente fazer a análise dele aqui no fechamento do pregão, quais dos ativos foi selecionado a BID11. Então, dentro dessa seleção, a ação, qual a tendência atual dela de curto prazo? Baixa. Essa é a tendência. Dalton, então, significa dizer que ela só vai cair? Não, esse é o contexto, isso significa dizer que o caminho mais provável é, dentro dessa característica, o movimento de alta não ser algo tão relevante e o movimento de baixa ser mais forte. E essa é que caracteriza principalmente a tendência de baixa. Isso não significa dizer que ela não vai mudar essa tendência.
apertei o botão errado aqui. Não significa dizer que ela não vai mudar essa tendência. Ela pode mudar essa tendência mais adiante. Mas o que ela precisa fazer para mudar a tendência? Ela precisa fazer isso aqui. Ó. Tem esse movimento, ela gera um movimento de subida que supera essa máxima. Primeira forma. Muda para tendência indefinida com viés de alta para uma tendência de alta. Segunda forma, ela gera um movimento de subida e proporciona um fundo ascendente, um fundo acima desse fundo aqui anterior. Também muda a tendência para uma tendência indefinida. E para voltar a ter tendência de alta, pivô de alta seria o caminho mais relevante. Mas nesse momento, forte sinal de alta, deixando a Nikkei candle de definição embaixo com gap aquisizinho de alta. Então, forte sinal de alta, alta de 12% no pregão de hoje. A tendência continua sendo de baixo, então ficar atento nas resistências. Para quem está comprado no curto prazo, aguardaria mais 2 pregões, sexta-feira e segunda-feira, para tomar uma definição de tirar o stop daqui de baixo e colocar aqui embaixo. Dalton, você compraria esse ativo aqui? Não encaixa para mim essa entrada. Significa dizer que o papel não vai subir? Não, pode continuar subindo, eu só estou dizendo que não encaixa para mim. Uma compra agora dentro da forma que eu costumo trabalhar. Falando de operação de curto prazo. Mais interessante para mim se essa ação passar a gerar sinalização de alta já acima dos R$50, como por exemplo um fundo ascendente. Embraer 3. A ação fechou muito bem, pregão de hoje, com alta superior a 3%, está numa tendência indefinida, veio aqui para gerar uma tendência de alta. Foi lá e perdeu a mínima desse fundo anterior, abortou, só que agora volta e já volta para dentro da zona aqui toda de resistência que o papel tinha ali para trás, ficou aqui travado, mas é algo positivo, que vai mantendo, ali olhando para o gráfico semanal, um viés mais positivo para a ação. Quem está comprado de alguma forma, o primeiro ponto de stop é aqui, o segundo seria guardar mais 1 a 2 candles para mudar o stop daqui para baixo da última mínima ascendente do gráfico diário, falando de operação de curto prazo. No meu caso, que eu estou de fora, eu entro comprando o papel fora, que eu estou dizendo em relação, que eu estou de fora, em relação à operação de swing trade. Esse ativo está fazendo parte da carteira perspectiva. Tá? Então faz parte da carteira aí, perspectiva Embraer. E aqui, olhando para o papel, para swing trade, como é que eu buscaria entrada nesse ativo? Daria preferência por sinalizações de alta acima de um patamar em torno de R$23,90 a R$24. Fundo ascendente ou pivô de alta para cima desse nível de preço, aí sim me interessaria mais por abrir compra de swing trade na Embraer. BRDT3 também gerou um bom candle de alta hoje, 3,44%, mas assim como o BID11, o cenário como um todo é um viés aí de baixa, que pode mudar aí a partir do momento que ela começa a voltar para cima da média, igual a Vale fez, e passar a gerar sinais de alta acima da média ou mesmo um pivô de alta. Por exemplo, para abrir uma compra, vem aqui, sobe, lateraliza e gera um pivô de alta na sequência. Lateraliza durante alguns pregões, por exemplo, uns 3 pregões, e depois gera um pivô de alta para abrir uma compra no papel. Outra forma, ela vem mais forte aqui para cima e depois gera fundo ascendente. Pô, Cidalto, mas se ela vier mais forte aqui para cima, eu prefiro estar dentro dessa posição. Nesse momento é um risco maior. Entrada em cima da média móvel 3 períodos, em cima de fundos anteriores, resistência aí na faixa de uns... na casa dos R$24,16, depois R$24,36 e depois R$24,60, são resistências muito próximas. Eu dou preferência por buscar entradas acima de algum nível de resistência que foi superada, enfim, buscar alguma compra em cima de níveis já de suporte, chamada bipolaridade ou mudança de polaridade, uma resistência passando a virar um suporte, que nesse momento justamente seria a mudança de polaridade, fundo anterior funcionando como resistência. Então esse é o que eu gostaria que acontecesse em BRDT3 para abrir alguma compra no papel. A BRAP4, que é um gráfico parecido com o da Vale 3, né, tem uma correlação alta. A tendência era de baixa, mas com essa superação de máxima aqui de um topo anterior, ela anula a tendência dela de baixa. Ela cria uma expectativa mais positiva de se buscar compra. Dá para buscar a compra na superação de máxima? Dá. Se você quer arriscar um pouco mais, coloca o stop abaixo dessa mínima, tentando pegar uma vez e meia o tamanho desse candle. Por que uma vez e meia e não 2 vezes? Porque você está no movimento ainda que não tem uma tendência bem definida e que você está entrando já no terceiro candle desse movimento, enfim, já está entrando no meio do movimento de subida que saiu daqui dessa mínima. Então, por esse motivo, não exigiria tanto para cima. Resistência imediata para ação gira ali na faixa dos R$ 53,42 até os R$ 54 número redondo.
é a faixa um pouco mais relevante. Essa faixa aqui que era de um fundo anterior, mais essa região que foi testada aqui por esses 3 candles. Então esse é o nível de resistência mais forte que já está muito em cima dele. O cenário também mais positivo para entrada, fundo ascendente acima da média móvel de 13 períodos da BRAP4. Mas é uma forma aí de buscar uma entrada. Pode-se usar inclusive, assim como a Vale 3, um gráfico de 60 minutos para comprar em um fundo ascendente mais próximo ou testando a média móvel de 13 períodos para a entrada de swing trade nesta ação. Bradesco, BBDC4, olha a dificuldade que está para subir. Por mais que esteja dentro de um movimento de subida no gráfico semanal, é dentro de um movimento contrário, é um movimento muito forte de baixo, que não dá para se esperar muito, que é o que eu estou falando sobre a questão da tendência. Não dá para pode subir, mas não dá para se esperar muito, que é isso que acontece em média. Aí hoje o BBDC4 caiu 2,5%, gerando ali um candle, encobrindo candles anteriores, fechando para baixo da média. Quem tiver comprado, comprou, por exemplo, o rompimento dessa resistência aqui, lateralização, opa, compra no rompimento, aí comprou, reverteu forte para baixo. Uma primeira forma, como fechou abaixo da média, saída na perda da mínima desse candle. Segunda forma, se fosse trabalhar com algum ponto de suporte aqui, seria a mínima desse outro candle aqui. Que aí botaria o stop ali na faixa dos R$ 20,56. Primeiro seria em R$ 20,69. Stop para quem está comprado no swing trade nesse papel. Tem alguma oportunidade de compra que eu consigo identificar aqui nesse momento? Não. Teria que aguardar os próximos movimentos do preço do papel para avaliar alguma compra ali, por exemplo, de um fundo ascendente. Mesmo assim, para baixo da média, ainda não consigo visualizar. Teria que aguardar mais alguns pregões para fazer uma entrada em cima de BBDC4 falando de swing trade. Prio 3, ação que está dentro de uma tendência de alta, foi lá, subiu hoje 1,71%, superou a máxima de um candle anterior, anulando a formação de um topo. Expectativa de poder fazer uma correção que a média móvel se aproxime do preço. Essa é a minha expectativa. Pode continuar subindo? Pode. Entraria comprando agora? Não. Aguardaria alguma correção um pouquinho maior no preço ou no tempo para buscar uma compra mais próxima possível da média móvel 3 períodos, como um fundo ascendente. Mas é um ativo bem alinhado para cima no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, inclusive um ativo que vai fazendo parte também da carteira perspectiva. CVCB3, ação que terminou o dia de hoje com queda de 4,71%. Está em cima de um nível de suporte. Se eu olho para um gráfico semanal aconteceu algo ruim, que é ela gerar ali um grande candle de alta, não vai muito longe, vem e perde a mínima desse grande candle de alta, então cria-se uma expectativa mais negativa para essa ação de curto a médio prazo. E se ela ficar aqui enrolada em cima dessa região de suporte, ficar aqui fazendo algo assim, gerar algum pivô de baixo seria a primeira forma de entrada. Ou se ela, forma de entrada para fazer venda, para tentar ganhar com a queda do preço. Ou se ela vier aqui depois passar a gerar topo descendente abaixo da região de R$19,90 a R$20, também ficaria mais para trabalhar na venda de swing trade nesse papel. A única coisa que eu não faria agora seria compra, a não ser que ela venha caindo aqui de maneira bem fraca, mas ali uns 2 a 3 pregões, para que em cima desse patamar gere um sinal de alta após um candle pequeno, um candle de indefinição ou até o mesmo candle de alta, para tentar pegar o quê? Uma lateralização. Montar ali esse topo, esse aqui foi mais alto. E tem 3 fundos aqui, então comprar no suporte, com stop aqui, tentando pegar um movimento até o meio da resistência ali, que seria por volta dos R$22,90. R$22,90, R$22,80 seria nessa faixa de preço aí para um objetivo, tentando pegar algo aqui para cima. Risco um pouquinho maior, compra dentro de um cenário um pouquinho mais de indefinição de curto prazo. Então ela fica mais definida se gerar pivô de baixo, que aí ficaria definida para baixo, tendência de baixo, ou se passar direto por isso aqui e gerar topo descendente abaixo de R$19,90. Também interessante para venda. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até a próxima.